Inicialmente, queria cumprimentar os companheiros do campus Apodi e de Pau dos Ferros e fazer um breve histórico sobre essa questão da carreira dos técnicos administrativos. A nossa carreira surgiu em 1987, com o chamado PUCS, com o Plano de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, e tinha uma estrutura muito semelhante ao que a gente tem hoje, ou seja, com classes, níveis de capacitação dentro de cada classe e os padrões de vencimento na estrutura. Em 1991, essa carreira começou a ser desestruturada, ou seja, no governo, finalzinho do governo Collor e início do governo Itamar Franco, passou-se a adotar uma estrutura única para todos os servidores. Isso fez com que houvesse uma distorção na nossa carreira. Por isso que o Sinavest, juntamente com a FASUBRA, que representa os servidores das universidades federais, travaram uma luta no sentido de tentar reunificar essa carreira, ou seja, resgatar aquilo que foi implantado em 1987. E aí, com o decorrer de todos esses anos, a partir de 91, nós tivemos vários embates com os governos, o governo Fernando Henrique, o governo Lula, e em 2005 nós conseguimos não implantar uma estrutura de carreira única, mas sim uma estrutura que foi possível dentro de um processo de negociação, que é exatamente o que a gente tem uma carreira estruturada hoje em 5 classes, uma classe A, B, C, D e E, onde dentro de cada classe a gente tem 4 níveis de capacitação, conforme vocês podem ver na tabela que vai ser mostrada, e dentro de cada nível de capacitação a gente tem 16 padrões de vencimento, que é aquele que o servidor se desenvolve através de um processo de avaliação de desempenho a cada 1 ano e 6 meses. A progressão por capacitação ela se dá através de cursos de curta duração, que varia de acordo com cada classe. Esses cursos variam hoje de 30 horas até 180 horas, no caso lá da classe E, nível 4. Em cima dessa questão, a gente buscava, historicamente, resgatar aquilo que a gente tinha em 87, ou seja, que era um piso salarial de 3 salários mínimos e um step de 5%, porque no decorrer desses anos, essa estrutura ela foi, de uma certa forma, sendo modificada e nos causou prejuízo, e hoje nós temos uma estrutura que não corresponde mais ao que era em 87. A nossa estrutura hoje ela tem um piso hoje de R$ 1.034, ou seja, aquele piso inicial da classe A, e o nosso step hoje é de 3,6%, que na lei não está garantido que esse step seja constante, apesar de a gente ter garantido a constância desse step na matriz salarial, mas no texto da lei esse step não é constante conforme estava na lei do PUCS. Isso é uma coisa que a gente busca resgatar, exatamente a restabelecer isso aí. Então, atualmente, nós, juntamente com o pessoal da FASUBRA, estamos brigando pela reestruturação e adequação dessa nova carreira, ou seja, resgatar aquilo que foi em 87, ou seja, o piso de 3 salários mínimos e um step de 5%. Além disso, a gente briga também para que seja feito um processo de hierarquização, ou seja, elevar alguns cargos que estão na classe A para a classe B, alguns cargos que estão na classe B para a classe C e alguns cargos que estão na classe C para a classe D. Agora, esse processo é um processo que está em negociação, que até hoje não avançou. Além disso, a gente tenta buscar uma unificação no anexo que trata dos percentuais de incentivo à qualificação, que são aqueles percentuais em função de cursos que o servidor faz, que exceda o seu grau para o seu cargo, o grau mínimo para o seu cargo. Um exemplo, um servidor que ingressa no cargo que exige ensino médio, ao fazer um curso de graduação ou pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, então ele tem um percentual hoje que varia, no caso de especialização, de 27% e mestrado 52%. Sendo que se esse servidor, por exemplo, fizer um curso de doutorado, ele não pode auferir o percentual que está estabelecido no anexo de 75%, para o doutor, tendo em vista que na tabela do anexo 4 não está previsto isso. Então, o que a gente briga é exatamente estender esses percentuais para todas as classes e todos os cargos, independente da classe e o cargo que o servidor está inserido. Então, está no processo de negociação. Além disso, se busca também alterar o anexo 3, somente na parte que diz respeito à classe E, que é exatamente, que lá está estabelecido cursos acima de 180 horas. O que a gente tenta resgatar são cursos
de igual ou superior a 180 horas. Isso é uma coisa simples, já está negociada com o governo, falta somente editar, né, a alteração da lei para se estabelecer isso. Paralelo a isso, o nosso sindicato está brigando por um piso diferente do que briga o pessoal da FASUBRA. A FASUBRA hoje defende um piso de 3 salários mínimos, que hoje corresponde a em torno de 1.645, e um step de 5%. O nosso sindicato está brigando por o piso do DIEESE, que agora em maio está estabelecido em 2.393,31, né? E isso, de uma certa forma, já começa a ter uma distorção em termos de negociação entre as duas entidades, né? Além disso, o nosso sindicato, como forma de compatibilizar a carreira do técnico administrativo na estrutura da matriz salarial com a carreira docente, está estabelecendo, num processo de negociação, uma diminuição do número de padrões de vencimento da estrutura do técnico administrativo de 16 para 13 padrões. No meu entender particular, isso para mim representa um risco, tendo em vista que, para que ocorra isso, teria que haver um processo de negociação com a entidade que representa os servidores das universidades, que é a FASUBRA. E esse processo de negociação não aconteceu. Então, como a gente pertence à mesma lei, ou seja, a 11.091, isso pode causar um certo processo meio complicado de negociação, porque a FASUBRA hoje, que representa o maior contingente de servidores, você tem uma ideia, eles têm na base dele em torno de 180 mil servidores, nós temos em torno de 18 a 20 mil servidores, ou seja, temos 10% do que representa a FASUBRA. Então, dificilmente a FASUBRA vai concordar, né, com essa proposição que o SINASEF está, de reduzir os padrões de vencimento dos técnicos administrativos de 16 para 13 padrões de vencimento. Nas tabelas que vão ser mostradas a vocês, né, o companheiro Glaucio irá mostrar para vocês, vocês vão ver bem exatamente como pode se dar essa diferenciação, e que isso, no meu modo de ver, pode implicar um risco, tendo em vista para que a gente continue nessa reivindicação, nós vamos ter que brigar por uma outra lei, tendo em vista que a FASUBRA não vai concordar de que essa modificação se dê na lei 11.091. Então, atentem para isso, vejam as tabelas e vejam qual o melhor encaminhamento que a gente deve dar para levar para a discussão nacional.